Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa, o nosso jornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos aos destaques desta edição. Casos de dengue continuam a crescer e preocupam autoridades. Vereadores cobram medidas efetivas e a disponibilização da vacina em São José. Câmara homenageia mestre Demétrio Silva com medalha Cassiano Ricardo. Ele foi campeão mundial de Hapkido e é exemplo na comunidade. Novo núcleo de proteção da Defesa Civil em áreas de risco vai contar com o apoio dos moradores do Buquirinha 2 nas ações preventivas. Bullying e cyberbullying agora são crimes previstos no Código Penal, com penas que variam de multa à prisão. Confira os assuntos debatidos em plenário e os projetos aprovados nos nossos resumos das sessões. Campanha Fevereiro Laranja alerta sobre os sintomas da leucemia. Proposta é conscientizar a população sobre a doença para incentivar a doação de medula. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E vamos agora aos destaques da última sessão, realizada na quinta-feira. 10 projetos foram aprovados durante a quinta sessão do ano. Entre eles, a proposta apresentada pelo vereador Juvenil Silvério, que regulamenta a instalação de gradis do tipo gaiola de proteção em pontes, viadutos e passarelas. O objetivo é ampliar a segurança da população. Outra matéria aprovada é do vereador Fabião Zagueiro. O objetivo é ampliar a implantação de semáforos interativos na cidade. Estes semáforos são aqueles em que o pedestre aciona um botão para parar o trânsito dos carros. 3 propostas aprovadas tratam da administração da Câmara. Uma delas altera o regimento interno para regulamentar o processo de votação em bloco de proposituras e a contagem e alteração de votos durante o período de votação. Ela também prevê a votação eletrônica por ato da mesa e garante a ampliação do número de sessões solenes, que agora passam para 4 no mês. As outras 2 matérias apresentam mudanças nas regras para avaliação de desempenho e promoção de carreira e instituem uma gratificação de dedicação exclusiva para o cargo de assessor jurídico. Outros projetos foram para a denominação de ruas e áreas públicas. Já no período do grande expediente, o vereador doutor José Cláudio defendeu a participação dos parlamentares no debate sobre a gestão das áreas verdes na cidade. Ainda durante os trabalhos em plenário, os vereadores receberam a visita da comunidade árabe e muçulmana de São José para uma conversa sobre a repercussão de falas envolvendo o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, realizadas na sessão da última terça-feira. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora, falando de transparência e orçamento público, a Câmara sediou uma audiência para a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado. O encontro serve como ferramenta de fiscalização para que a Prefeitura demonstre como foi feita a gestão do orçamento da cidade, fruto dos nossos impostos. São José fechou 2023 com um superávit de 100 milhões de reais, ou seja, a arrecadação superou as despesas. Os números foram apresentados em uma audiência na Câmara sobre o balanço das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado. A receita total arrecadada no período foi de 4 bilhões e 597 milhões de reais, enquanto os gastos foram de 4 bilhões 497 milhões. A nossa avaliação é bem positiva. Esse ano houve uma queda nacional da arrecadação do ICMS, o que impactou também o município de São José, mas nós tivemos resultado positivo, resultando no total do orçamento consolidado, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, do Instituto e das fundações, um superávit de 127 milhões. Segundo o balanço, a arrecadação para o período foi maior do que o previsto. A expectativa era de 3 bilhões 919 milhões no fim do ano, porém a conta fechou em 4 bilhões e 233 milhões, o que também ajudou, segundo a secretária adjunta de Administração e Finanças, foi estabilidade da dívida do município. Isso é importante porque é uma nova lei, é uma nova exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi uma exigência que acrescentou agora uma legislação no final de 2023, era um dado que a gente não trazia, e agora nós trouxemos o dado da dívida consolidada e justamente a importância da Prefeitura que ela vem efetuando o pagamento das suas dívidas em dia e não contraiu nenhuma dívida nesse período.
O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, foi a maior fonte de arrecadação, 979 milhões de reais no ano, seguido do ISS, o IPTU e o IPVA. Os valores permitiram que os investimentos em educação e saúde ficassem acima do exigido pela Constituição Federal. A Constituição prevê um mínimo, né? Tanto na saúde quanto na educação. A saúde é de 15% e a gente faz um percentual bem maior. Nós aplicamos mais de 27% do orçamento do município em saúde, e na educação já é uma previsão maior, né, de 25%, e a gente chegou quase ao ponto aí de 26% de investimentos na educação. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. Dados nacionais mostraram que mais de 70% das famílias brasileiras têm contas a vencer. E para tentar solucionar esse problema, o governo lançou no ano passado o programa Desenrola Brasil. 11 milhões de pessoas já renegociaram as dívidas e para alcançar ainda mais brasileiros, o programa foi prorrogado até março. Então, tem mais um mês aí para se organizar. Já foram mais de 11 milhões de brasileiros beneficiados e 29 milhões de reais em dívidas renegociadas. O Desenrola Brasil, programa federal criado em julho de 2023 e com previsão de duração até 31 de dezembro, foi prorrogado até março de 2024. Mais tempo para o brasileiro se organizar e conseguir sair do vermelho. Então, a partir do momento que a pessoa fica inadimplente, ela fica endividada, ela começa a ter realmente uma dificuldade de ter acesso ao crédito. Isso faz com que ela tenha dificuldade, né, de pagar as contas básicas, pagar as contas dela ali, seja de varejo, obter novos créditos, seja financiamentos de imóvel, de carro, enfim. Então, dificulta realmente bastante a vida dessa pessoa. Então, quitar essas dívidas é um primeiro passo. Com potencial para beneficiar até 70 milhões de pessoas, o Desenrola é direcionado principalmente para inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa. A prorrogação é válida para inscritos no Cadastro Único, com renda mensal de até 2 salários mínimos e que se enquadram na faixa 1 do programa, aquela voltada para dívidas de até R$ 5 mil com bancos e empresas de luz e telefonia. Bom, a faixa 1, então, são pessoas, né, de até 2 salários mínimos, que têm dívidas em diversos segmentos. Então, se a pessoa tem até 2 salários mínimos, ela já está apta aí, né, a se identificar e ver se tem alguma dívida com uma negociação apta dentro do programa do governo. Para esta especialista, a oportunidade de renegociar dívidas gera um impacto positivo na economia, que pode ser visto na prática. Uma vez que elas fazem as suas renegociações, elas terão mais oportunidades, né, de acesso a crédito, de investir, elas ampliam o seu leque de participação na atividade econômica, principalmente em relação às finanças. E para quem ainda pode se inscrever no programa, o caminho é simples. É só acessar a plataforma gov.br, entrar com CPF e senha e habilitar as contas nas opções de pagamento viáveis. Quem é prata ou ouro pode parcelar. Quem é bronze tem que pagar à vista. Ainda segundo a economista, essa possibilidade de renegociação só é possível a partir de um trabalho conjunto entre o poder público e as empresas de crédito. As pessoas que devem, muitas querem acertar isso e resolver essa questão. E os credores, muitos já nem estavam muito mais com essa expectativa de receber. Então, esse é um ponto importante, né? Outras questões também, é lógico, para aqueles que vão aderindo, tem outras políticas econômicas e iniciativas em relação ao próprio fundo garantidor, a questão também tributária, que tem alguns ingredientes aí que vão, então, estimular as empresas para participarem. Em São José dos Campos, a Câmara valoriza as políticas públicas pautadas na redução da inadimplência.
Dar mais condição financeira e de crédito aos moradores beneficia a cidade e o país como um todo. Eram pessoas que estavam com nome sujo, pessoas que não estavam com poder de compra e puderam renegociar a sua dívida, né? Parcelando, um parcelamento menor. E assim até, fala de algumas pessoas, alguma delas, iam ter um Natal melhor. Então, na nossa andança nos bairros, a gente viu de verdade a população, pessoas que foram impactadas com esse tipo de programa, falando que teve um alívio e que iam até mudar, né, refazer a questão dos gastos e que iam até agora ter uma educação financeira melhor. Então, eu acho que isso causou um impacto bastante positivo na vida das pessoas. E falando agora de trânsito, aqui no Vale no ano passado, houve aumento nas mortes causadas por acidentes. O lado positivo é que aqui em São José os números foram diferentes, com redução nas mortes. Foi uma leve baixa, mas significativa, porque a gente fala de vida. Para diminuir ainda mais esses números, trabalhos educativos são realizados pelo município e o tema é fruto também de projetos da Câmara. Entre motoristas, ciclistas ou pedestres, o sentimento no trânsito é um só. Nas ruas é preciso mais atenção e cuidado. É meio complicado o trânsito, bastante complicado mesmo, apesar de ter muita sinalização, mas é bem complicado, né? Tem bastante gente sem noção, que vai entrar à esquerda e ainda mantém a direita até o último momento, que reduz em cima. Muita gente rápido, querendo andar mais rápido, querendo passar na frente, não é não? Tem uns que abusam, é perigoso. Isso daqui é transporte, não é brinquedo. Essa sensação é reflexo de um número não muito positivo. De acordo com o Infociga, aqui na região do Vale, os acidentes causaram 356 mortes em 2023, o maior número desde 2019. Em São José, os dados vão na contramão, com uma pequena redução dos óbitos em relação a 2022, de 51 para 49. Ainda assim, o trânsito exige atenção. Olha, aqui no Trânsito São José dos Campos nós temos 3 fatores principais. Primeiro, o aumento da frota, né? Nós tivemos um aumento muito substancial da frota de São José dos Campos nos últimos 10 anos. Depois nós tivemos a impossibilidade do poder público em poder fazer obras de expansão. Então é muito caro para o poder público fazer obras de expansão viária e também não é todo local que pode ser feita uma expansão viária. E terceiro é a qualidade dos condutores que estão vindo para o trânsito, né? Desde o processo de formação até a efetiva condução do seu veículo automotor. O planejamento das cidades influencia, mas a consciência é o ponto de partida para um trânsito mais seguro. Desde o básico, como indicar a direção com uma seta, até mesmo fazer uma gentileza, como dar passagem para outro veículo. Ocorrências e acidentes podem ser evitados com uma solução simples: a educação. O trânsito, ele é o quê? É um recorte do convívio social. Então, o que você faz costumeiramente na sua casa, no seu ambiente social, você replica no trânsito. E é fundamental que dentro do processo de formação, essa consciência de que o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, seja totalmente expansiva a todos que estão dentro do trânsito. Devido ao grande fluxo no trânsito, o poder público estuda constantemente a modernização das operações. Uma das estratégias é o CSI, Centro de Segurança e Inteligência, um sistema que otimiza o monitoramento de veículos nas ruas e de quem circula na área urbana. Além disso, ações de conscientização fazem a diferença. A gente desenvolve essas campanhas nos principais focos aí de bares, nas redondezas, onde a gente sabe que existe a aglomeração de motoristas. Nós também temos uma outra campanha que se chama Motorista da Rodada, que essa é feita dentro dos bares, em parceria com os proprietários, para a gente conscientizar as pessoas: se beber, não dirija. E tem também campanhas, vou citar, para ciclistas também, para que haja o respeito e a utilização da ciclovia, evitar que se ande na via pública. Nós temos campanhas também permanentes também para pedestres, ciclistas. Eu acho que todos os modais que rodam no município, a gente está sempre antenado aí, as nossas equipes vêm através das estatísticas e qualquer situação que seja adversa, que as nossas equipes aqui consigam identificar no monitoramento, a gente já vai estar desenvolvendo alguma campanha para tentar mitigar o problema. E a Câmara também atua em ações voltadas para um trânsito mais seguro. Um exemplo é o Maio Amarelo, campanha educativa que é tema de uma lei aprovada pelos vereadores. O Legislativo ainda discute um projeto em tramitação que quer levar a temática da educação no trânsito para a sala de aula. Medidas que podem ajudar ainda mais a reduzir acidentes e mortes no trânsito. Eu vejo de uma forma muito positiva, né, essa diminuição do número de mortes na nossa cidade.
acho que temos que continuar buscando melhorar, baixar, né, esse número, mas é muito satisfatório o que a gente vê hoje. Eu vejo que as câmeras que nós temos na cidade, espalhadas pela cidade, os radares, ajuda muito nisso. A conscientização do motorista ajuda muito, né, nesse índice, e também do próprio pedestre, né, que tem que também respeitar, né? Que às vezes o pedestre descuida um pouco e acaba atravessando uma faixa num sinal vermelho, e tudo isso contribui para, de repente, um acidente ali, de repente até fatal. E a situação da dengue no país tem preocupado as autoridades. Aqui no Brasil, 3 estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência. E o Ministério da Saúde apontou que o total de notificações passa de 500 mil. Em São José, a situação não é diferente. Só em janeiro foram mais de 700 casos. Nesse momento é importante conhecer os sintomas e os sinais da doença para procurar ajuda. A Câmara também tem cobrado medidas de prevenção. 2024 começou com alta nos casos de dengue. Só no primeiro mês do ano foram mais de 260 mil registrados no Brasil, número 4 vezes maior do que em janeiro de 2023. Em São José, segundo dados do DataSUS, foram 764 notificações, aumento de mais de 1000%. É uma doença causada por um vírus, então ela é uma virose, como também a gripe é uma virose, a Covid é uma virose, né? Mas ela é uma virose que tem a característica de ser transmitida através da picada de um mosquito, especificamente o mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito muito comum praticamente em todas as áreas urbanas do Brasil. É muito importante você saber como está a situação da sua comunidade. Se no seu bairro está tendo vários casos de dengue, de repente você começa a ter febre, dor no corpo, isso aumenta muito a chance daquilo que você está tendo ser dengue também. Para o infectologista, essa alta se deve a diversos fatores. Um deles é o clima. Calor intenso e chuva favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A questão das mudanças climáticas, da gente estar vivendo já uma situação de um calor acima da média desde setembro do ano passado, né, com muita chuva, e isso favorece muito a replicação do mosquito. A Carol teve dengue e precisou ficar 2 dias internada. Os sintomas iniciais foram febre e mal-estar, mas logo começou a dor nos olhos e a doença foi diagnosticada. Esse sintoma já falei, é dengue. Aí foi onde eu comentei com o médico, né? Ele falou, não, vamos fazer todos os exames. E foi onde deu a dengue. Como a dengue se assemelha a uma virose, os sintomas podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas, principalmente aqueles bem específicos do vírus, como dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. A dengue não costuma dar sintomas respiratórios, tipo espirros, coriza, dor de garganta, tosse. Essa é uma característica das viroses que acometem as vias respiratórias e, em geral, são transmitidas através do ar contaminado, né? A dengue já começa com uma dor no corpo importante, dor articular, essa dor de cabeça, essa dor em torno dos olhos é bastante característica. E às vezes aparece também o que a gente chama de um rash, que é algumas pintinhas vermelhas no corpo, também é característica de dengue. E atenção, ao primeiro sinal da doença, nada de se automedicar. Alguns remédios são contraindicados em casos de suspeita de dengue. Antes de qualquer atitude, procure um médico. Se você for tomar um medicamento sintomático, você deve dar preferência a dipirona e paracetamol, que são os medicamentos que estão indicados para diminuir aqueles sintomas ruins de um quadro de dengue. Uma outra alternativa para combater a alta no número de casos de dengue é a vacina. Mas aqui em São José dos Campos ela ainda não foi incluída no calendário vacinal da rede pública. Enquanto a nossa cidade está fora da lista, o jeito é focar nas ações de prevenção. A vacina é muito importante, mas a gente não pode só se fiar na vacina como estratégia de prevenção.
A gente tem que lembrar que a gente lida com a dengue muito antes de surgir essa vacina. Então, a gente já sabe algumas coisas. A gente sabe que a gente tem que usar repelente, especialmente durante o dia, né? Que o mosquito da dengue ele ataca mais de dia do que à noite. A gente sabe que a gente tem que ficar atento à nossa comunidade, ao nosso bairro, para saber se estão havendo casos de dengue. A alta no número de casos tem sido acompanhada com preocupação pela Câmara, que tem cobrado políticas públicas e ações efetivas das autoridades. Segundo os vereadores, o Legislativo também vai cobrar do governo o envio de vacinas para a região. O governo federal que ele consiga também aumentar essa distribuição, não só para poucas cidades que foram contempladas, né, porque a produção que ele conseguiu comprar foi pouco, não deu para todo mundo, mas que ele faça essa parte também, injetando dinheiro no Butantan para acelerar essa nossa vacina da dengue, que eu acho que, infelizmente, nós estamos aí à beira de outra calamidade de saúde pública. Outro caminho apontado pelos parlamentares é a conscientização dos moradores, a partir de campanhas educativas. Eu acho que tem o problema de dentro do muro das pessoas, dos moradores, a responsabilidade dos moradores e a responsabilidade do poder público. Eu acho que tem que fazer uma força-tarefa para que todos caminhem na mesma direção para acabar com esse pessoal desse mosquito. A Carol passou pela dengue, não deseja isso para ninguém. Sabe que a doença é séria e por isso pede a colaboração de todos nos cuidados preventivos. Eu pensei assim, nunca vai acontecer comigo, mas eu paguei com a minha língua, né? E falo pra você, nunca mais eu quero passar por isso. E meu recado é, gente, toma cuidado, olha o quintal, se precisar, olha de novo, porque é sério. É uma doença que eu não quero passar nunca mais. E a gente segue agora para o intervalo e no próximo bloco você confere como foi a sessão da terça-feira. Também vamos te mostrar detalhes da cerimônia que concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao mestre de Hapkido Demétrio Silva. E também vamos te alertar sobre a campanha Fevereiro Laranja, que trata da conscientização sobre a leucemia e da importância da doação de medula. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. E para abrir esse bloco, a gente traz para você um pouquinho do trabalho dos vereadores aqui no Legislativo. Os parlamentares realizaram mais uma sessão de Câmara na terça-feira, com votação e apreciação de documentos, e a gente confere agora os destaques em plenário. Durante a quarta sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como poda de árvore, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial. Também teve pedidos para agilizar o atendimento médico na saúde. O primeiro orador a usar a tribuna durante o período do pinga-fogo foi o vereador Fernando Petit. O parlamentar repercutiu uma ação do Ministério Público que foi contrário à medida de alocar servidores comissionados para atuar na auditoria tributária do município. Outro ponto levantado pelo parlamentar foi a necessidade de apuração de uma licitação para exames cardiológicos na cidade. Petit também pediu mais apoio do poder público em medidas de conscientização sobre o autismo. Também na tribuna, o vereador Lino Bispo comentou sobre a política externa brasileira e demonstrou apreensão na fala do presidente Lula sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lino também exibiu um vídeo sobre a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade de São Sebastião. A fala de Lula ainda foi tema apresentado pelo vereador Marcelo Garcia. Segundo o parlamentar, o governo brasileiro demonstrou desconhecimento histórico e falta de respeito aos cristãos ao comparar a política de defesa de Israel ao Holocausto. Essa foi a mesma posição do vereador Tomás Henrique, que também condenou a fala de Lula. O parlamentar destacou que uma moção contrária ao depoimento do presidente foi apresentada em plenário, e o documento serve como representatividade do posicionamento do legislativo joseense sobre a política externa nacional. Outro parlamentar a usar o período do pinga-fogo foi o vereador Roberto Chagas. Em vídeos, ele cobrou ações efetivas para o problema de coleta de lixo e também pediu serviços de manutenção pública, como capina e tratamento de esgoto. Dulce também exibiu vídeos e fotos em plenário. Ela criticou a cerimônia de formatura de alunos de um curso de gastronomia oferecido pelo poder público que não receberam diplomas
e reclamou da falta de condução para um paciente que necessita de hemodiálise. E a saúde foi o assunto abordado pelo vereador Dr. José Cláudio. Ele destacou uma reunião realizada pela Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico, que recebeu deficientes visuais para debater políticas públicas na área. Dr. José Cláudio também alertou sobre o aumento nos casos de dengue e pediu ações preventivas do poder público. Já Amélia Naomi criticou a reforma da Previdência de São José dos Campos, que completou 3 anos. Segundo a parlamentar, o confisco de 14% no salário tem comprometido a renda de muitos aposentados. Amélia também fez apontamentos sobre o conflito de Israel e do Hamas na faixa de Gaza, que deixou 30 mil mortos e 90 mil desabrigados. A vereadora Juliana Fraga também se demonstrou apreensiva ao confisco de 14% no salário dos aposentados e fez críticas à gestão pública municipal. Em fotos, ela cobrou mais atenção do poder público para os moradores de alguns bairros das regiões Norte e Leste. Entre os problemas estariam o mato alto e a falta de linhas de ônibus. Quem também usou a tribuna foi o vereador Renato Santiago, que destacou ações de fiscalização na cidade. Em um depoimento, Renato comentou sobre o recapeamento da Avenida Shishima Rifumi, que ganhou uma ciclovia. Segundo Renato, a área ficou muito próxima dos veículos e, pela falta de sinalização, foram registrados até acidentes. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E os novos conselheiros tutelares tomaram posse em janeiro e a gente vai apurar como foi esse primeiro mês de atividades, as expectativas de trabalho também aqui em São José. Cabe ao conselho assegurar os direitos das crianças e adolescentes. E eles têm um desafio, porque no país, nos últimos anos, cresceu o número de abusos, maus tratos e abandono de jovens e crianças. A Carolina e o Vinícius são 2 dos 7 conselheiros que estão no primeiro mandato no Conselho Tutelar. A posse foi em janeiro e agora, passado pouco mais de um mês, já estão mais adaptados à rotina do cargo, que, segundo eles, é uma grande responsabilidade. Para minha vida como pessoa que atua, né, com criança e adolescente já há um bom tempo, como profissional de educação física, e tem sido único, tem sido assim um grande aprendizado. Em São José, a equipe conta com 15 conselheiros que foram eleitos em outubro do ano passado. O mandato é acompanhado por capacitação e todos os conselheiros recebem cursos e treinamentos. A gente já teve uma primeira capacitação antes da posse, né, específica para Conselho Tutelar, e agora a gente está tendo uma capacitação de rede. E as minhas expectativas são muito grandes em relação a essa capacitação, por conta da gente conhecer, não só conhecer o fluxo de atendimento, todos os fluxos que a gente tem, mas de ter uma aproximação junto à rede. A atuação do Conselho Tutelar Joseense é dividida por região, Sul, Leste e Central. A divisão serve para atender melhor a demanda de toda a cidade. Apesar de funcionar para atendimentos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, o Conselho Tutelar está ativo 24 horas por dia. Todos os fins de semana, feriados e horários noturnos contam com conselheiros de plantão, que podem ser acionados por autoridades, agentes de segurança, hospitais e pelos próprios moradores. O Vinícius, a Carol e os demais conselheiros em primeiro mandato já estão incluídos nas escalas. A gente se divide em atendimento de balcão, em atendimento de notificação e plantão. Então, a gente ainda faz um dia de plantão, recebendo tudo aquilo que a gente recebe através do Disque 100, né? E, além disso, no próprio telefone do Conselho Tutelar chegam denúncias também, através do e-mail chegam denúncias. Então, um dia de plantão a gente faz só para receber, só para essas demandas. E, além disso, a gente ainda tem o sobreaviso. Então, a cidade ela sempre tem um conselheiro tutelar de prontidão. E a chegada dos novos conselheiros é vista como positiva pelos veteranos. Afinal, o objetivo de todos é o mesmo: garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. O Rogério é um conselheiro veterano. Além de destacar a inovação no conselho, ele diz que o principal desafio dos novatos é contribuir com melhorias nas políticas públicas de proteção e defesa das crianças e adolescentes. Essa renovação ela é muito importante, né? E ela é muito bem-vinda, porque ajuda a oxigenar os integrantes da rede de proteção,
O Conselho Tutelar é um órgão que não para, um órgão ativo, um órgão vivo, trabalha 24 horas, então essa renovação ela é muito bem-vinda. Estamos, nós veteranos, à medida do possível, auxiliando os novos que chegaram para garantir a continuidade do serviço sem nenhum prejuízo para a população. A Câmara acompanha de perto o serviço do Conselho Tutelar e entende que o órgão é de extrema importância para dar suporte às famílias da cidade. O Conselho Tutelar não é só importante como necessário, né? É ele que garante que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos. Então, tem muita demanda, tem muito trabalho. Eu tenho certeza que os conselheiros que entraram e os que já estavam lá e continuaram, trabalham no limite máximo e aqui na Câmara a gente tem que pressionar cada vez mais o poder público, a prefeitura, para que tenha mais conselhos, que tenha mais conselheiros, para que esse serviço seja ampliado e atendido da melhor maneira possível. Mesmo ainda no começo do mandato, que tem a duração de 4 anos, a esperança de uma boa gestão anima o Vinícius e a Carol nesta jornada em busca de dias melhores para crianças e jovens. Eu tenho me deparado com alguns ciclos de violência, então aquilo que vai passando de pai para filho, para neto, e eu gostaria muito de conseguir, com o apoio da rede, porque a gente não consegue trabalhar sozinho aqui, né, quebrar esses ciclos de violência. E a gente tem, com bastante carinho, com bastante atenção, tentado se conectar e aprender o máximo para que a gente possa atuar com bastante eficácia naquilo que é o primórdio do conselheiro tutelar, que é zelar e proteger o direito da criança e do adolescente. De uma história de superação na vida e no esporte, levou a Câmara de São José dos Campos a conceder a medalha Cassiano Ricardo ao mestre Demétrio Silva. A proposta foi do vereador Marcelo Garcia, como forma de valorizar as conquistas do mestre Demétrios. Há mais de 20 anos, ele fundou uma escola de Hapkido e tem sido exemplo para alunos e para a comunidade. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi outorgada a medalha Cassiano Ricardo em homenagem ao mestre Demétrio Silva, professor de Hapkido na cidade. A honraria é destinada a pessoas e instituições que contribuem com boas ações em São José dos Campos. A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Marcelo Garcia. O parlamentar destacou o trabalho do mestre na academia em que dá aulas e os diversos projetos sociais que envolvem o esporte. E tenho certeza que todos que estão aqui, porque admiram esse trabalho do mestre, esse trabalho que ele já vem desenvolvendo já há alguns anos, e dizendo a você, Demétrios, que você é merecedor desse título, que com certeza você vai alcançar muito ainda na sua vida. Praticante do Hapkido desde jovem, Demétrios começou a ministrar aulas da arte marcial no final dos anos 1990, quando decidiu abrir uma academia própria, criando em 2000 a Escola Hapkido Oriental. E nesses 24 anos, muitos alunos começaram no esporte lá, como o Johnny e o Paulo Eduardo, que prestaram uma homenagem ao mestre Demétrios durante a cerimônia. Ser um mestre não requer apenas boa vontade. Requer conhecimento, disciplina e muita responsabilidade para com os alunos e a sociedade. E isso o mestre Demétrio Silva tem de sobra. Um cidadão de bem, cristão, altruísta, que luta pelas pessoas e por uma sociedade melhor e mais justa. Ele cuida de nós, ele está conosco e nós estamos com ele. Como a gente sempre diz, estamos juntos, Hapki, Kamsahamnida, é muito obrigado em coreano, Kamsahamnida. E é isso, mestre. Muito obrigado por tudo que você faz e por tudo que você vai fazer ainda. Muito emocionada, Regiane, irmã do homenageado, relembrou os momentos difíceis que a família e o mestre Demétrios enfrentaram durante a trajetória dele no Hapkido. E ele sempre foi o que não me deixou cair de verdade, assim. Quando eu não conseguia caminhar, ele me carregava das costas mesmo, do colo. Eu só tenho a agradecer ele, esse homem maravilhoso que ele se tornou. A secretária de Esporte e Qualidade de Vida de São José dos Campos, Kátia Riera Machado, também esteve presente na cerimônia e reforçou o trabalho feito durante os últimos 20 anos. O exemplo que você
né? E os seus mestres, os seus alunos, eles nos dão para a sociedade, são exemplos de respeito, de honestidade, de excelência e de formação de família. Esse é um valor que eu sei que você carrega, né? Valor de família, e ele transmite isso para todos vocês. Ainda durante a sessão solene, alunos da Academia Hapkido Oriental fizeram uma apresentação da arte marcial e receberam um diploma em homenagem à dedicação e empenho durante as aulas. No final da cerimônia, após receber a medalha Cassiano Ricardo, o mestre Demétrio Silva não conteve as lágrimas, ao lembrar de todos os que ajudaram durante a trajetória nas artes marciais. Tudo na vida se ganha com dignidade, com respeito, né? Acho que todo mundo não quer fazer coisa errada ou não. Ele quer ter dignidade. Eu acho que essa palavra é importantíssima. Acho que todos aqui, né? Falando dos meus primos aqui, meus primos é tudo para mim, né? Eu não falo que é primo, né? Fala que é irmão, meu primo Jorginho aqui, né? A gente fala aqui, Thiago, que não deu para vir, né? Garra, dedicação, vontade em querer vencer e Hapkido e Hapki! Hapki! Hapkido! Cansar Hamidá a todos, cansar Hamidá. Neste mês, uma campanha nacional alerta sobre os sintomas e tratamento de uma doença séria, silenciosa e que não escolhe idade, a leucemia. Além do diagnóstico precoce, a comunidade médica também tem buscado incentivar a doação de medula, já que essa pode ser a única condição de cura para muitos pacientes. E essa é a meta do mês Fevereiro Laranja. Depois que teve Covid, Kleber continuou com episódios de febre e achou que o sintoma ainda fazia parte do quadro. O problema persistiu por 4 meses, até que uma forte dor nas pernas mostrou que algo não ia bem. Foi quando ele descobriu a leucemia. E assim, eu nunca imaginei, né? Até que um dia eu tive uma dor bem forte na minha perna. Aí eu procurei o médico e ele fez um hemograma. Aí no hemograma foi constatado que era a leucemia. No Brasil, 11.000 pacientes são diagnosticados por ano com leucemia, que pode se manifestar de forma aguda ou crônica. A leucemia é o câncer do sangue. Ocorre uma alteração no DNA dessas células, né, que são os leucócitos, e ocorre uma multiplicação desordenada desses leucócitos. Existem 2 grandes grupos de leucemias, as leucemias agudas, onde o desenvolvimento dos sintomas é muito rápido, e as leucemias crônicas, que duram meses ou anos. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, revelam que em 2019 o país registrou 7.370 mortes pela doença. No caso da leucemia crônica, as chances de cura são bastante altas, podem chegar a 83%, quando o paciente descobre a doença logo no início. Por isso é importante dar atenção aos primeiros sinais que o corpo apresenta. E a campanha Fevereiro Laranja existe exatamente para alertar a população sobre o que é a leucemia e quais são os principais sintomas. O paciente vai ter uma anemia, vai ter um cansaço, uma fraqueza, uma redução do número de plaquetas. O paciente pode ter sangramentos gengivais, manchas roxas pelo corpo. Também você pode ter um aumento de ínguas na região do pescoço, da axila, na região do tórax, do abdômen, um aumento do volume abdominal, febre. Tá? Infecções de repetição, dores ósseas é muito comum, porque a medula óssea ela fica dentro do osso, então você tem uma expansão dessa medula óssea, então os pacientes podem ter dor na bacia, dor na coluna. Antes de receber o diagnóstico, o Kleber nem imaginava que o cansaço que vinha sentindo era consequência da leucemia. Depois que eu fui diagnosticado, que eu vi que eu já vinha tendo sinais da doença, mas eu não dava importância, porque para mim era coisa normal do dia a dia. Então, depois que eu fui diagnosticado, eu via que já vinha tendo, que era cansaço, febre, e aí foi tudo ligado à doença. Mas eu não dei importância, né, porque pensei que não era nada. O principal exame para confirmar a suspeita da doença é o hemograma. Quando positivo, o resultado apresenta alterações na contagem de plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos. O tratamento indicado varia de acordo com o tipo de leucemia.
E a Câmara de São José também apoia a campanha Fevereiro Laranja. Para os vereadores, o trabalho educativo reforça a importância de procurar ajuda médica, o que pode salvar vidas. Outra cobrança dos parlamentares é pela garantia de tratamento na rede pública. As campanhas ajudam muito a conscientização, um olhar diferenciado de uma enfermeira, de um técnico e tudo mais. Então, por isso que é fundamental a divulgação. Kleber acaba de começar a quimioterapia e se prepara para deixar a doença no passado. Agora eu estou na fase de manutenção, né? Meu tratamento dura 3 anos, já estou 2 anos e meio no tratamento e graças a Deus está tudo bem. E vamos para mais um intervalo, mas já estaremos de volta para trazer novidades aqui da cidade e também da legislação federal. Bullying e cyberbullying se tornaram crimes previstos no Código Penal e São José ganhou um novo núcleo de proteção da Defesa Civil para unir moradores e autoridades nos trabalhos de prevenção a desastres. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa e vamos falar de responsabilidade na hora de descartar entulhos. Pois é, aqui em São José o caminho é o PEV, o Ponto de Entrega Voluntária. Ao todo temos 15 pontos espalhados pela cidade e a população tem buscado o serviço. Segundo a Prefeitura, diversos materiais tiveram altas consideráveis na quantidade recolhida, sinal de consciência ambiental. Jogar o lixo no lixo é uma tarefa diária. Mas o que fazer com resíduos mais difíceis de descartar, como óleo de cozinha ou pedaços de madeira? Para esses casos foram criados os PEVs, Pontos de Entrega Voluntária. O PEV é um dos projetos aí inovadores que vingou, né, muito bem, muito positivo, né, uma vez que a gente recebe gratuitamente todos os resíduos, né, que a pessoa física, né, produz, né, que tem que descartar na sua residência. Eu vou a exemplo de um entulho de uma construção, né, resíduo verde, gesso, amianto, né, óleo de cozinha, madeiras em geral, ferro, vidro, enfim, uma série de resíduos que recebemos gratuitamente, ao invés da pessoa, né, existe tendência da pessoa descartar em locais incorretos. Infelizmente temos ainda, estamos combatendo, mas com certeza o PEV veio para resolver esse problema. São José tem 15 PEVs. Nas unidades são recebidos restos de obras como tijolos ou telhas, móveis e equipamentos domésticos como sofás ou cadeiras, pilhas e baterias, eletrônicos como teclados de computador ou televisões, papelão, óleo de cozinha e outros resíduos. Em 2023, houve alta nas entregas. O óleo de cozinha e o pneu foram destaques, com aumento de 49%. Também cresceu a quantidade de resíduos da construção civil descartados no PEV, assim como papel e vidro. Isso resulta em ruas mais limpas e em uma cidade mais sustentável. Além do lixo, que é coletado na porta de casa, né, o lixo orgânico e o reciclado é coletado na porta de sua casa e os demais resíduos ele pode descartar gratuitamente. Nós temos 15 PEVs, são 15 PEVs espalhados na cidade, continuamos construindo mais, vamos por 16º ainda esse ano, estamos terminando a construção de mais um PEV lá no Pararangaba, e isso para facilitar justamente a vida das pessoas. Fazer o descarte é bem fácil. Você separa aí na sua casa um material que não usa mais e que não pode jogar num lixo normal, como um eletrônico. Aí você vai até o ponto de entrega voluntária mais próximo e no PEV um responsável vai te ajudar e indicar o local adequado para fazer o descarte. Essa ação simples beneficia a comunidade e o meio ambiente. A pessoa chega, pergunta o que vai descartar, né? Descarta assim, tipo uma lâmpada ou um aparelho eletrônico, onde eu devo jogar. Aí eu informo para a pessoa, cada bag é diferenciado, tem plástico, papelão, lataria, eletrônico ali, livros, né? E as coisas mais pesadas são as caçambas, né? De poda, entulho, madeira, gesso e o óleo. Além da consciência ambiental, descartar entulho em terrenos ou ruas é crime e pode acarretar multa de até R$15 mil. Por isso, os pontos de entrega voluntária são úteis para pessoas como o Rafael. Ele é pedreiro e, ao fim de cada obra, leva os resíduos até o PEV. É para tirar da obra, né? Para não dar escorpião, essas coisas assim. E para as pessoas não furar o pé também, ficar de prego, essas coisas, né? E deixar organizado.
O impacto dos PEVs é positivo para toda a cidade, e a Câmara de São José acompanha as atividades e incentiva o descarte adequado dos resíduos. O vereador Renato Santiago acredita que a iniciativa é fundamental para o bom funcionamento do município. Os lixos, né, os resíduos de obras, do que quer que seja, eles têm o seu destino adequado. E aí eles não vão para os nossos leitos dos rios, atrapalhando a nossa vegetação, a nossa fauna, a nossa flora. Por isso, a criação do PEV foi um grande benefício para a nossa cidade, porque além de dar o destino correto, ele também cuida do nosso meio ambiente. E a campanha da fraternidade já está mobilizando fiéis e lideranças religiosas em todo o país e também aqui em São José. Com o tema Fraternidade e Amizade Social, a campanha quer reduzir conflitos e desavenças e usar o Evangelho como união para promover a busca pela cultura da paz. Para isso estão previstas diversas atividades que recebem o apoio dos vereadores da Câmara. É com a chegada da Quaresma que a Igreja Católica inicia uma nova temporada da Campanha da Fraternidade. A cada ano, um tema diferente é trabalhado a partir de ações e reflexões cristãs e sociais. São cerca de 40 dias de atividades que vão da quarta-feira de cinzas à Páscoa. Tradicionalmente, a Quaresma traz para todos os católicos essa dimensão da preparação para a Páscoa como um ato de conversão pessoal, mas também um ato de conversão eclesial. É um tempo onde cada uma se dispõe ainda mais a entrar em atitude de oração, de alguns esforços com relação à caridade. O tema de 2024 é Fraternidade e Amizade Social. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a união e a paz, na busca por um mundo sem preconceitos ou brigas, aberto ao diálogo. Então a campanha quer conscientizar o povo católico e também chegar até toda a sociedade para dizer, olha, somos todos irmãos e precisamos dialogar, ainda que tenhamos pontos de vista que são diferentes. O José Carlos é coordenador na Diocese e explica que a campanha é dividida em 3 momentos: o jejum, a oração e a esmola. Em termos de você falar assim, eu vou fazer um jejum na Quaresma, ou eu vou deixar de comer alguma coisa, eu vou deixar de tomar alguma coisa que eu gosto muito, ou seja, eu vou me penitenciar de alguma forma. Isso é muito popular a gente fazer. O que é importante a gente, como cristão, saber que isso, no fundo, lá no Domingo de Ramos, quando você vai fazer a sua doação no Domingo de Ramos, você reverta tudo isso que você, vamos dizer, você teve de economia, porque você deixou de gastar, né, para um bem seu, você reverta isso num valor que vai ajudar alguém. A campanha também busca conversar não só com a comunidade católica, mas com toda a sociedade, na esperança de ampliar o respeito ao próximo. A gente vive um momento assim de muros, né? De fechamento. E tudo o que a gente tem observado é que tudo que é diferente causa um estranhamento e um fechamento. Eu não vou precisar amar essa pessoa profundamente, mas eu preciso ter respeito por ela. A gente pode ser divergente nas nossas opiniões, mas o respeito é fundamental para se construir uma sociedade de paz. O gesto concreto da campanha acontece no Domingo de Ramos. Todo o valor arrecadado no ofertório das celebrações da Diocese de São José dos Campos será doado para um fundo diocesano que ajuda em obras sociais. Não só o desse ano, mas vários outros temas da campanha da fraternidade ultrapassaram as portas da igreja e emitiram mensagens para a sociedade. Foi por causa da campanha que diversos outros assuntos ganharam força e atenção das pessoas. O Estatuto do Idoso foi fruto da campanha da fraternidade sobre o idoso, né? As pessoas com deficiência também, aí a nível de Brasil, a CNBB trabalhou muito forte nisso. Então algumas campanhas viraram projetos de lei nas cidades, cada uma tem o seu contexto. Então é uma atuação assim que tenta abranger o máximo possível da realidade, com logicamente os seus trabalhos específicos, mas a intenção é a partir então dos textos, das reflexões, daquilo que toda essa gama que o texto base traz, a gente poder trabalhar isso num nível pessoal, eclesial e também da sociedade. A igreja, nesse sentido, ela foi assim a primeira a falar sobre o meio ambiente. A gente teve campanhas da fraternidade que tocou no assunto sem que antes nada houvesse falado sobre isso. Então ela cumpre essa
missão profética. Com o tema de 2024, a Igreja Católica também pretende levar os valores cristãos de respeito e união a pessoas que não frequentam a igreja. Para quem vai ajudar a transmitir o recado, como a Terezinha, saber se comunicar com todos os públicos é fundamental. Hoje a gente tem uma cultura de muros, né? E o Papa nos propõe uma cultura de pontes para o outro, né? Inimizades na família por questões políticas. Isso não pode acontecer. Quando a gente pensa um mundo de paz, a gente precisa pensar a paz muito próxima da gente, né? E uma nova lei sancionada no país incluiu os atos de bullying e cyberbullying no Código Penal brasileiro. Com isso, eles passaram a ser crimes com penas previstas que variam de multa à reclusão. Um passo importante para coibir esse tipo de atitude que pode levar a consequências sérias para toda a vida. O Pedro é aluno do 4º ano do ensino fundamental e aos 9 anos já aprendeu uma lição para a vida: respeitar o próximo e ter empatia. Valores importantes que nesta escola da Zona Oeste são reforçadas em placas espalhadas pela sala de aula. A gente pega os problemas da sala e escreve em um papelzinho. Aí as problemações você bota no eu critico e os bons no eu felicito. Aí os ruins a gente tenta achar uma maneira de acabar com eles, né? Aí a gente faz um combinado e tenta seguir esse combinado. Além dos cartazes, os alunos também desenvolvem uma assembleia de classe, com pontos negativos e positivos do comportamento dos colegas. De acordo com a coordenadora, o objetivo é colocar em prática o respeito ao próximo e criar um ambiente anti-bullying. Nessa situação de bullying você tem sempre os dois lados, né? Então a gente tem que fortalecer essas crianças que às vezes são a vítima do bullying, para elas se posicionarem, procurarem ajuda, contarem com os adultos da escola, e as que praticam também, né? Quem pratica também muitas vezes está sofrendo alguma coisa. E a gente também precisa entender com a família dessa criança que está fazendo provocações, né? Alguma coisa do tipo, para alinhar esses dois lados. E para reforçar o combate ao bullying e cyberbullying, o governo federal sancionou uma lei para incluir os atos de intimidação e discriminação dentro do Código Penal. Com a nova legislação, essas atitudes viram crimes com penalidades previstas. Além da multa, o infrator pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. No bullying presencial, a gente tem uma pena de multa, salvo se ocorrer um crime mais grave. Ou seja, se ocorrer uma lesão corporal, vai ser a lesão corporal que vai absorver o crime de bullying. Se ocorrer uma injúria, uma calúnia, uma difamação, vai absorver o crime de bullying. Agora, o cyberbullying, ele está sendo punido com muito mais rigor, porque o legislador percebeu que a geração atual, ela não se comunica mais tete a tete. Com a nova legislação, os crimes já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente também passam a ser considerados hediondos, ou seja, sem direito à fiança ou perdão da pena. Na mesma categoria também estão a indução ou auxílio ao suicídio e automutilação, com o apoio do uso da internet. Todas as vezes que a pessoa participa de grupos com o objetivo de fazer com que a outra tire a própria vida ou ainda, né, faça a automutilação, é muito importante que esse recado seja dado para a sociedade de que não se aceita mais esse tipo de atitude. Dados do IBGE, divulgados em 2022, apontam que 40% dos estudantes admitiram já ter sofrido com as consequências do bullying. Para diminuir a estatística, essa psicóloga considera a nova lei positiva, mas faz um alerta aos pais: sempre conversar com os filhos sobre o tema. Tentar ser mais acessível possível e aquela escuta não julgadora, porque os pais têm uma tendência, né, infelizmente, a esquece isso não é nada. Isso, a criança pode se sentir desqualificada. Poxa, nada que eu levo é importante, tudo deixa para lá, isso não é nada. Então, valorizar aquela fala, porque naquele momento está tendo algum sofrimento. E trazer para ele sempre, né,
questionamentos. Como que é com os amiguinhos, os relacionamentos, fazer perguntas críticas em relação ao funcionamento dele ali na escola e também em relação a com quem ele joga, se é jogo, né? A questão das redes sociais também, sempre tentar participar de uma forma mais próxima possível aí do mundo do filho. E esse também é um assunto debatido na Câmara de São José, que aprovou leis voltadas para a segurança e cuidado no ambiente escolar. Entre elas está uma proposta que criou o Dia da Paz nas escolas e outra com um plano de gestão de conflitos no ambiente escolar. Medidas que, segundo os vereadores, são importantes para prevenir e combater o bullying. Que bom que nós estamos avançando nesse assunto tão importante e que causa tão mal, principalmente para os jovens, adolescentes, para todos, né? Todos que passam por isso, eles são impactados de maneira negativa. O bullying causa até consequências graves, né? A gente já viu pessoas que, por causa do bullying, cometeram suicídio. E então precisa ser tratado com rigor e amplamente debatido e difundido na sociedade. Então, a Câmara também tem esse papel de divulgar, debater e difundir a importância de ter uma punição para quem comete o bullying. Pessoal, a época de chuva não acabou e a gente sabe que este período mais instável segue até março. Então, atenção redobrada nos locais considerados de área de risco. Aqui em São José, uma das ações preventivas foi a proposta de criação de mais um núcleo de proteção da Defesa Civil. Eles atuam como um ponto de apoio e interação entre a comunidade e os agentes da Defesa Civil. O aviso fica logo na entrada do bairro. O Buquirinha 2, na zona norte de São José, está numa área considerada de risco. E se a chuva apertar por aqui, o Renê tem papel essencial. Ele faz parte do Núcleo de Proteção da Defesa Civil, um grupo de voluntários que ajuda o poder público na prevenção de desastres. O serviço deles é cuidando da vida dos moradores aqui para que não venha acontecer nada, um desastre ambiental, e a gente possa tá se antecipando para que não ocorra nada grave. A ideia é unir pessoas das comunidades que possam dar apoio à Defesa Civil. O pluviômetro instalado no bairro vai auxiliar no monitoramento. As informações emitidas por ele ficarão disponíveis para todos os moradores. Medidas que trazem mais segurança para quem mora por aqui. Vai informar sobre tudo, a quantidade de chuva, direção do vento, a velocidade do vento e se com isso pode aparecer algum risco iminente para a região onde está sendo monitorado e assim eles possam trabalhar com antecipação. Todas as unidades são formadas pelos moradores dos próprios bairros. A Defesa Civil oferece a eles a capacitação para que tenham condições de reconhecer uma situação de perigo. Ao todo, são 14 grupos espalhados pela cidade. Na Zona Norte, são 7 núcleos. A Zona Sul conta com 2. Tem ainda 3 na região leste, 1 na oeste e outro na sudeste. Nós estamos dividindo em fase. A primeira fase, nós estamos montando os núcleos. Na segunda fase, nós vamos passar treinamento para a comunidade, para poder identificar o risco onde eles moram e as ações que eles devem tomar, tanto preventiva como de resposta. Para a Defesa Civil, ter o auxílio da população em situações de emergência pode fazer toda a diferença. Os moradores são os primeiros afetados no caso de um desastre. Eles sabem identificar a moradia que tem risco, o rio que tem risco de encher e atingir as moradias. Então eles são as pessoas mais indicadas para fazer o monitoramento dessas áreas e passar a comunicação para a Defesa Civil. A Câmara acompanha e apoia o desenvolvimento de projetos que possam contribuir para a segurança de quem vive em áreas de risco. Para os vereadores, é preciso oferecer condições dignas de moradia e segurança para a população desses locais. A prefeitura abrir, não é, uma proposta de construção de casas ou de loteamentos populares para que essas pessoas saiam daquela situação de risco e vá para um lugar mais seguro. Eu acho que essa política tem que ser realmente implantada, ela tem que ser tocada como urgência, porque não dá para esperar acontecer, né, uma situação de catástrofe para depois você propor. Ainda segundo os parlamentares, além do trabalho de fiscalização, a Câmara também é um canal de diálogo entre a comunidade e o poder público para acolher demandas e cobrar melhorias nos locais considerados de risco. É preciso a prefeitura
fazer um desenho, dar uma encaminhada para a gente ter mais, vamos dizer assim, oferta, não é, de terrenos para a pessoa adquirir, para fazer a sua casinha num local seguro. Acho que a prefeitura pode fazer muito com relação a isso e a gente resolver de vez o problema que nós temos de algumas áreas de risco na cidade. E é isso, Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quer rever no nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, no mesmo endereço, viu? Então segue a gente lá, se inscreva nos nossos canais, @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!